Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje na nossa receita nós vamos aprender a fazer um bolo de churros invertido. Ele nada mais vai sair já com uma cobertura maravilhosa do forno. E aí, bora fazer essa receita? E para a lista de ingredientes, nós vamos precisar de 2 caixinhas de leite condensado, 1 xícara de leite, meia de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de açúcar. E a manteiga que nós vamos precisar para untar muito bem essa forma, tá? Só vai untar com manteiga e, obviamente, com fermento para bolo e como um bolo de churros, panela. Agora nós vamos começar a fazer, a massa é feita no liquidificador. Então no liquidificador nós vamos começar, colocando os 3 ovos. Eu prestei atenção no ovo, para se ele não ia cair. 3 ovos. Essa receita dessa base desse bolo, ela é uma massa bem simples mesmo, tá? Bolo simples que a gente faz caseirinho de liquidificador. Vamos colocar meia xícara de óleo e vamos colocar também 1 xícara de leite. Eu gosto muito de usar esse copo medidor para aqui, para a cozinha, porque eu acho que é uma praticidade pra gente. Aqui. E vamos colocar também... Meu delay, meu. Sempre muito louco. E vamos colocar também, já para bater, 1 xícara de açúcar refinado, tá? O segredo aqui dessa base é o leite não estar gelado, tá? E também deixar batendo no liquidificador até dissolver bem a açúcar. Então aqui a gente vai ligar, vai deixar por uns 5 minutinhos aqui batendo. Prontinho. E deixa aqui até dissolver a açúcar. Enquanto nossa massa tá batendo aqui, nós vamos untar a nossa forma. Eu uso a de fundo falso, ela tem 20 centímetros de diâmetro. E o segredo agora, gente, é untar muito bem de margarina, tá? Ou manteiga, o que vocês tiverem aqui. Pode passar sem dó para não grudar o leite condensado, tá? Então aqui a gente vai passando, ó, e passa bastante mesmo manteiga. Passamos aqui a manteiga, pega, ó, bastantão mesmo. E deixa bem untada, porque ela só vai untar com manteiga e vocês vão ver que vai dar muito certo. Essa receita, ela é muito gostosa mesmo, já sai com uma cobertura maravilhosa. E ó, é um bolinho caseirinho aí, ó, que vale muito a pena fazer para comer com a criançada. E sem sombra de dúvidas, também vocês podem fazer para vender, que é um ótimo custo. Para quem quiser fazer para vender também é um ótimo custo. E ele, quem não gosta, é bobo. Olha que maravilhoso. Então a gente passou aqui, ó, muita manteiga mesmo. E agora, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos colocar as 2 caixinhas de leite condensado aqui dentro. Ó, minha massa já bateu muito bem, já dissolveu todo o açúcar. E aqui a gente vai colocar as 2 caixinhas de leite condensado, tá? Então, eu vou colocar uma, depois eu coloco a outra. Colocar. Já com a cobertura maravilhosa. Vai aquele leite condensado cozidinho, com gostinho de doce de leite, que olha, meu Deus do céu, que maravilha!
muito bem e para aproveitar todo esse leite condensado. E agora nós vamos preparar a massa, tá? Aqui na massa, no nosso bowl, nós vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Se você quiser peneirar, vocês peneiram. Se não quiser peneirar, também não faz diferença alguma. É só você bater com o seu fouet muito bem, que dá certo também, tá? Vou pegar a nossa misturinha aqui. Bolo. E vamos incorporar na nossa farinha de trigo. Olha que maravilhoso. Bolo sempre mexendo bem leve, tá? Até dissolver toda essa farinha de trigo. Você não precisa bater a farinha de trigo muito forte, tá? Porque não ativa muita a fermentação da farinha de trigo, tá? Então vai ficar, pode ir batendo muito levinho que dá tudo certo. Hoje, olha, a criançada vai ficar feliz aqui nesse estúdio com esse bolinho. Mas não só a criançada, são os adultos. Olha que maravilha. Uma massa bem levinha e bem gostosa, ó. Ela fica. As dicas para um bolo ficar muito bom de liquidificador, leite morno, tá? E deixar dissolver bem açúcar, porque senão vai ficar um bolo pilado. Nosso forno já está pré-aquecendo, tá? Ele está pré-aquecendo a 180 graus e ele já está aqui aproximadamente por uns 10 minutinhos. Então agora nós vamos colocar a canela. A canela não tem uma quantidade exata, vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou colocar uma colherzinha. Eu amo canela. E também já vamos aproveitar e colocar o fermento de bolo. Uma colher também de café, ou se não você coloca a medidinha que tem aqui dentro, também dá tudo certo também. Nós vamos incorporando. Que massa deliciosa. Só o cheirinho de canela nesse estúdio hoje. Na hora que tem cliente hoje, depois das 6 aqui, ó, para eles aproveitarem o bolinho. E agora nós vamos despejar essa maravilha de massa aqui dentro, ó. Despeja bem lentamente. Olha isso daqui, que delícia. E vai ficar um bolo maravilhoso. Deixa eu virar aqui, ó. Aqui a gente vai colocar todinha nossa massa. E agora o forno já está pré-aquecido. Vamos deixar por aproximadamente 1 hora no forno, tá? Vai fazendo um testinho do palito, mas aqui a gente vai deixar ela no forno, coloca 1 hora no seu timer a 180 graus. Enquanto o nosso bolo tá aqui no forno, eu vou passar para vocês a ministração que eu preparei para essa receita, e ela está em Êxodo 1, do 15 ao 21. E aqui é um tema que eu achei super interessante, que eu coloquei aqui, ó, escolha a submissão de Deus em primeiro lugar. Qual que é o contexto dessa situação? O rei, Faraó estava achando um absurdo o povo hebreu crescendo e se multiplicando, e o povo hebreu estava ficando cada vez forte, nada detinha eles, né? Então ele começou a falar assim, vamos matar todos os homens, né? Então ele falou para 2 parteiras, né, que é Cifra e Puá, as 2 parteiras, e falou assim para ela, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte, se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou
Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias, elas dão à luz com facilidade. E as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Aqui, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração e falou sobre escolher a submissão de Deus, é porque muitas vezes em nossas vidas a gente está em algum ambiente, em algum lugar em que a gente acaba negociando os nossos princípios e valores para submeter à vontade do homem. Só que aqui, como as parteiras, por mais que Faraó seria a autoridade lá, entre temer Faraó, que era um homem, e temer a Deus, elas escolheram a temer a Deus. Por quê? Elas sabem que Deus tinha o controle de todas as coisas. Elas sabiam que Deus poderia suprir qualquer necessidade na vida delas. Então elas colocaram no coração delas: não, Deus colocou em mim em que eu não posso matar esses meninos. Não tá na palavra de Deus que a gente tem que fazer isso. Então a gente não pode fazer isso. Então elas temiam a Cristo, a Deus em primeiro lugar. Então elas não se submeteram à vontade de Faraó, por mais que Faraó fosse alguém muito superior a elas, e Faraó poderia até castigar elas naquele momento, né? E elas não negociaram esses princípios. Então o que traz pra gente é o quê? Os ambientes que a gente tá hoje em dia, os ambientes que a gente vai, que nós vamos, principalmente ambientes de trabalho, às vezes a gente recebe umas propostas que parecem ser boas e não são. Então a gente tem que escolher assim, tá, o que a palavra de Deus diz para eu estar fazendo? Então a gente tem que sempre estar baseado na palavra de Deus. O que a palavra diz que eu tenho que fazer? O que Deus quer que eu faça? Deus vai se agradar disso? Então, hoje, o que a gente vê hoje em dia no nosso mundo é um mundo muito corrompido. A gente se corrompe pelos prazeres humanos, né? Ai, não vai ser nada. Mas não, tem um princípio, sabe? Então, toda vez que a gente for escolher algo, uma submissão, que a gente escolha o temor de Deus. Escolha se submeter à vontade de que Deus tem para as nossas vidas. E que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável, né? E assim como Deus cuidou das parteiras e deu uma família para elas e os israelitas se tornaram mais fortes ainda, também vai ser com nós. Que a gente não tenha medo de quebrar os nossos princípios e valores por causa de homens, mas que a gente tenha medo de quebrar os nossos princípios e valores diante da presença de Deus. E essa é uma mensagem que eu trouxe para vocês. E eu espero grandemente que seja edificante ao coração de vocês. E o nosso bolo já está cheirando. Vamos tirar ele do forno. Vou pegar esse forno. Gente, o cheiro que tá aqui, que vocês não têm noção. Uma maravilha. Olha que lindo ele está. Vamos fazer o teste. Ó. Saiu sequinho, tá muito bom. Só que agora, para dar melhor ainda, vamos precisar deixar ele 10 minutinhos para fora aqui, para dar uma esfriada nesse bolo. E depois nós vamos desenformar para não dar errado. Ó, o bolo já esfriou. Nós vamos passar uma faquinha. Eu gosto de passar essas faquinhas lisas aqui, ó. Pra não ser nem forte. Ih, tá soltando a forma lindamente. Espero que esteja mesmo, lindamente. Posso passar aqui no meinho, porque aonde acaba mais grudando é sempre aqui no meinho. Passa aqui. Vamos provar se é maravilha. E aí? Eu quero ver se deu certo. É sempre uma estimativa isso aqui. Pra ver se virar ou não. Sabe uma ambição que tinha também de fazer esse bolo? O bolo de pudim. Ele feito. É muito legal também a ideia do bolo de pudim. E ele também sai
aí. Olha, vazou, mas deu certo. Olha isso daqui, gente. Precisava deixar um pouquinho mais esfriar aqui, mas a gente dá um jeito e come da mesma forma. Fala esse vídeo, Thiago. E vamos cortar esse bolo, né, gente? Apesar de que dei uma cagadinha nele, mas no final fica tudo certo e a gente come da mesma forma. O esquema, o erro foi não ter esperado um tempo melhor para estar esfriando esse bolo, porque o leite condensado ele ficou cozido, a massa ficou feita. Foi um erro de eu apressar as coisas, porque a gente tem que esperar de bolo. Olha que delícia! Uma massinha bem gostosa, levinha, que ela fica, ó, bem fofinha mesmo aqui, ó. Olha como que ela fica hiper fofinha. E agora a gente vai experimentar, né? Porque tá aqui pra isso. Esse sabor não tem igual, não. Cara, ficou muito bom. Muito bom mesmo essa receita. Que bolinho delicioso. Olha. Passa um cafezinho e se delicia aqui. Se você gostou dessa receita, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe com o máximo de amigos que você puder. E até a próxima receita!